para Brasília agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que enviou R$800 mil para os Estados Unidos porque tinha dúvidas sobre a situação política e econômica no governo atual. Bruno Pinheiro tem informações a respeito dessas declarações, dos desdobramentos desse caso para a gente. Oi, Bruno, bom dia. Oi, Lívia, ótimo dia a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Esse valor, então, foi confirmado, inclusive, ontem, através do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que, de fato, ele enviou esse valor de R$800 mil para os Estados Unidos, antes de viajar para Orlando no finalzinho do ano, lá em 2022, após as eleições. Bom, o que veio da Polícia Federal durante essa investigação identificou essa movimentação financeira e que o valor foi enviado. No entendimento e na suspeita da Polícia Federal é que esse valor seja resultado de recibos ilícitos e sobre a venda de joias também recebido em viagens internacionais e que esse valor tenha sido enviado para os Estados Unidos. Em um vídeo divulgado ontem nas redes sociais e também através de aliados do ex-chefe aqui do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro alega que o envio desse valor foi após a incerteza econômica, a incerteza do mercado financeiro com o seu sucessor, com a chegada do governo Lula. Vamos ver. E vem sim da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso? Assim como eu. Porque tínhamos dúvidas sobre a política e economia do atual mandatário de esquerda. Essa investigação está em andamento e agora com a confirmação direta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre o envio desse valor que a Polícia Federal está investigando, melhor dizendo, para saber também se existe alguma ligação com um financiamento sobre os atos do 8 de janeiro. Essa é a suspeita da Polícia Federal, Lívia. Agora, Bruno, o advogado Marcelo Bessa deixou a defesa de Bolsonaro em casos que tramitam no STF. Ele justificou por quê? Justamente, Lívia, é um advogado antigo do Círculo e da Confiança de Valdemar Costa Neto, que já advogava no Partido Liberal, inclusive lá no esquema do mensalão. E agora, com essa medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, evitando que os investigados mantenham uma comunicação entre eles, inclusive entre os advogados, foi necessária essa alteração então. Esse advogado será somente de Valdemar Costa Neto e o ex-presidente resgatou então uma advogada que é a Luciana Láurea, que é do Rio de Janeiro, já esteve com o ex-presidente em outras oportunidades e agora ela assume cerca de 16 ações que estão no STF envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso foi uma saída encontrada de última hora após essa última operação da Polícia Federal impondo várias medidas cautelares. Então, para evitar qualquer ruído, qualquer outra situação, essa substituição aconteceu ontem na quinta-feira, formalizando inclusive no STF, passando a ser a representante do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Lívia. Muito obrigada pelas primeiras informações suas aí do dia, Bruno Pinheiro. Já a gente volta a se falar. Vamos agora girar com os nossos comentaristas a respeito dessas informações que o Bruno trouxe pra gente. Amanda Klein, Gustavo Segré conosco nesta sexta-feira. Bem-vindos, bom dia para vocês. Amanda, qual é o potencial de que essa notícia possa implicar Jair Bolsonaro? Ele nega que essa transferência desses R$800 mil para uma conta nos Estados Unidos seja algo irregular. Mas, segundo a Polícia Federal, pode haver, melhor dizendo, recursos lícitos e ilícitos nesse montante e que essa transferência poderia ter sido feita num contexto de preocupação de Jair Bolsonaro com possíveis implicações jurídicas diante dessa tentativa de golpe que, mais uma vez, é investigada
pela Polícia Federal. Oi, Lívia, bom dia a você, bom dia à nossa audiência, Colombo, Segré, bom dia a todos. Lívia, eu acho que isso tem que ser visto dentro de um grande contexto, é como se fosse um enorme quebra-cabeça, nós só dispomos de algumas peças desse quebra-cabeça e aos poucos vamos conseguindo montá-lo. Se fosse uma transferência de dinheiro fora todo esse contexto de trama golpista, de fato, o presidente poderia simplesmente ter decidido mandar o seu dinheiro para fora, porque ficou com medo do cenário econômico que se descortinava no Brasil. Essa é a justificativa de algumas pessoas que fizeram a mesma coisa. Agora, quando você coloca isso dentro do contexto de uma trama de mordidura golpista que se desenhava, com todas as trocas de mensagens e reuniões na Alvorada, e mensagens e endereçamentos à população com mensagens implícitas, como o presidente Bolsonaro deu antes de viajar, aí o negócio muda de figura. Ninguém vai a uma conta sua, raspa aquela conta toda, transfere para os Estados Unidos 1 ou 2 dias antes de fazer uma viagem, sem saber se é a melhor oportunidade, em que ativos financeiros vai fazer investimento, e ainda deixa a conta descoberta, a ponto de que você teve que tirar um pouco de dinheiro de um outro fundo de investimento para cobrir aquela conta. Parece a providência de alguém às pressas que planeja passar algum tempo fora do país, como de fato aconteceu. O Bolsonaro ficou até março nos Estados Unidos, em Orlando, numa casa emprestada, ele ficou 3 meses fora do país. E era comum ouvir entre seus interlocutores naquela época, em dezembro, que Bolsonaro temia ser preso. Se isso era fantasia, o medo da cabeça dele, ou se de fato ele tinha razão justificativa para temer essa prisão, são outros 500. E fora isso, tem toda aquela operação das joias, o Rolex, o Patek Philippe, os bens que ele recebeu em viagens a países árabes que foram vendidos no exterior, um conjunto de relógio valioso que ainda estava numa casa de leilões em Nova York. Se a gente somar tudo isso, e parte desses bens foram levados, vocês lembram, com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, dentro do avião quando ele embarcou para Orlando no dia 30 de dezembro. Parece providência de alguém em fuga ou de alguém com medo. É claro que o presidente tem direito a toda a sua defesa, a ampla defesa, vai fazer isso dentro do devido processo legal, e a investigação da Polícia Federal, posterior, possivelmente, denúncia e julgamento vão definir essa questão. Segré? Bom dia, Lívia, Amanda, Rafael e a nossa querida audiência. Bom, aí temos que avaliar 2 questões. A primeira questão tem a ver com o envio do dinheiro. Foi feito em forma lícita, interveio um banco oficial, o Banco do Brasil, segundo o próprio ex-presidente, e quem recebeu foi o Banco do Brasil também. Essas operações são absolutamente normais, e aí a única dúvida seria a origem dos fundos, que aí tem uma relação da Receita Federal. Verificar se a transferência originariamente tinha fundos que eram provistos de forma lícita. Quando alguém transfere em forma ilícita, não utiliza um banco. Isso fica muito claro. Utiliza doleiros, coloca o dinheiro em reais no Brasil e aparece o dinheiro numa conta, sei lá de quem, no exterior. Não parece ser o caso. Então, o importante nessa situação, pelo menos com as informações que a gente tem, é descobrir se a fonte era lícita. Estamos falando de R$800 mil, em números redondos daria $160 mil, o que não parece uma cifra muito elevada para alguém que teoricamente está querendo se evadir do Brasil e ficar um tempo muito extenso no exterior. Me parece mais uma proteção de recursos. Habida conta, temos o histórico de muitas contas de brasileiros que foram bloqueadas e dessa maneira a pessoa não consegue utilizar os próprios recursos. Estando no exterior, a situação, se pedido for desse bloqueio, já fica um pouco mais complexa, porque aí a justiça brasileira deveria, com justificativas muito sólidas, solicitar à justiça americana desse bloqueio e eventualmente que esse dinheiro volte. Mas para isso deveria provar a justiça que esses recursos são ilícitos. Não tendo essa comprovação, o recurso não deveria ser bloqueado. Me parece mais uma proteção patrimonial que uma questão de evasão de dinheiro para ficar um tempão fora do Brasil.